Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O projeto que altera algumas regras do Detran tem sido alvo de muitos debates aqui no Congresso. Entre outras mudanças, o projeto aumenta o prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação de 5 para 10 anos, propõe a extinção da multa pelo não uso da cadeirinha para crianças com menos de 7 anos e meio, propõe também o fim dos exames toxicológicos para caminhoneiros, propõe a duplicação de 20 para 40 pontos para a suspensão da carteira de motorista e uma multa menor para quem pilotar motocicleta usando capacete sem viseira ou óculos. O presidente Jair Bolsonaro diz que está cumprindo uma promessa de campanha e alega haver uma indústria de multas que ele pretende combater. Mas os que discordam dizem que o projeto é um passo atrás no combate à epidemia de mortes no mundo. Para discutir o tema, nós recebemos, nesta edição do Câmara Debate, 2 deputados do Rio de Janeiro, Ottoni de Paula, do PSC, e Hugo Leal, do PSD, a quem eu queria agradecer desde logo pela gentileza de terem aceito o convite. Queria começar pelo deputado Hugo Leal, que se opõe a alguns pontos. Deputado, o senhor é um dos autores da lei que está em vigor até hoje, a lei seca, né? Que trouxe uma série de vantagens, evitou muitas mortes, todos reconhecem. Por que o senhor é contra alguns pontos desse projeto encaminhado, apresentado pessoalmente até pelo presidente Jair Bolsonaro aqui à Câmara? Bom, deixando claro, né, também, Paulo, eu tenho atuação minha aqui ao longo desses anos sempre em favor da segurança viária. Eu sou presidente da Frente Parlamentar do Trânsito Seguro, tenho atuação na Comissão de Viação e Transporte ao longo desses anos todos, dentro desse foco, com grande preocupação com relação ao número, né, de acidentes de trânsito e as suas lesões e as mortes. Claro que está dentro do escopo do presidente da República, né, estabelecer as suas prioridades, e nas suas prioridades aquilo que convém, aquilo que ele definiu como metas ou como propostas de campanha. Particularmente, ele vem fazendo manifestações nesse sentido, especialmente com relação aos medidores de velocidade, ou conhecido como radar, ou como pardal, qualquer que seja. Que ele sempre disse que mesmo antes ele já falava que era um exagero desses pardais. Não há da minha parte, né, oposição absoluta, ou fazer um cavalo de batalha, não fiz discurso no plenário para poder contrapor. Porém, esse é um tema que me é muito caro aqui na casa e que eu venho acompanhando há muitos anos. Então, mudanças no código aqui nós devemos ter aqui na casa, tramitando hoje, por baixo umas 300 medidas que modificam o Código de Trânsito. É óbvio que o presidente, repito, tem o direito de trazer uma matéria aqui que é da linha dele, de defesa. E também tenho aqui o direito, né, e nós vamos passar a discutir, por isso que é necessário ficar fazendo um grande discurso, porque nós vamos debater essa matéria. Essa matéria será debatida ou ainda em comissão especial, que eu estou ainda avaliando, está sendo avaliada pelo presidente, ou irá para as comissões, como tem feito, temáticas. Como as comissões temáticas, como tem feito o projeto. Os projetos aqui. Eu espero que assim obedeça essa lógica, até porque ele não veio nem com urgência constitucional e nem veio com nenhum motivo de prioridade. Então, pontos que eu entendo que ele tem que ser debatidos aqui, como já outros projetos já tiveram, com relação à ampliação da pontuação, dos 20 para 40 pontos. Isso é importante? Sim, é importante do ponto de vista administrativo. Está alterando também o processo administrativo nos departamentos de trânsito? Isso é o mais importante do que ampliar a pontuação, é definir. Por exemplo, já tinha um projeto que já foi aprovado aqui na Câmara, salvo engano está no Senado, que era a ampliação de 20 para 40 pontos para os motoristas, que a gente chamava de categoria profissional, mas C, D e E, porque é aqueles que exercem atividade remunerada. Mais do que lógico, porque eles têm na atividade dele a prática do dia a dia, o comum dele é estar sempre dirigindo. Então, para eles tem uma lógica. Então, talvez essa seja uma adequação. Mudanças. Mas eu queria ouvir o deputado Ottoni a propósito dessa visão geral que já iniciou o deputado Hugo Leal.
O senhor concorda que devam ser introduzidas algumas modificações no projeto tal como ele foi encaminhado, ou o senhor acredita que ele deva ser aprovado na forma original? Paulo, saudar você, saudar a todos que estão agora nos assistindo, saudar aqui o meu amigo deputado Hugo Leal, porque eu tenho um profundo respeito pela sua história política, né? Paulo, eu entendo que, em primeiro lugar, parabéns ao presidente que está cumprindo todas as suas promessas de campanha, não é? Por mais absurdas que alguém possa julgar, ele está cumprindo o que não é muito natural nesse meio que a gente vive, né? Fala-se uma coisa durante a campanha e aí, quando chega ao poder, desenha-se outra. Então, o presidente está cumprindo com o seu papel. Segundo que, ao cumprir com o seu papel, ele cumpre da melhor forma possível, que é trazer esse debate aqui para o fórum dele, que é o parlamento, não é? E caberá aqui esses ajustes que esse projeto realmente necessita, não é? Eu vejo que há realmente necessidade de nós debatermos alguns pontos, não é? Às vezes nós ficamos engessados dentro de uma realidade que muitas vezes ela é dúbia, ela é muito confusa. Por exemplo, ninguém pode ser contra a números, não é? O uso desta cadeirinha, não é, para as nossas crianças, os números dizem que reduzem em até 60% as mortes de nossas crianças. Então, esse é um número pacífico. Portanto, a cadeirinha, ela é muito importante. Agora... Eu me lembro, por exemplo, deputado, desculpe a interrupção, eu me lembro, por exemplo, que durante muitos anos não era cobrada o uso do cinto, cinto de segurança. Eu me lembro que eu usava, as pessoas até riam. Sim. Mas, por que você usa? Isso não é obrigatório ainda. É uma questão de segurança. A gente até via nos filmes todos os americanos usando, o diabo, eles devem usar por alguma razão, não custa nada. Até começar a cobrança, o número de mortes era muito elevado por falta de uso de cinto de segurança. Né? Sim, sim. Foi só depois que esse número caiu. Agora, é muito importante falar, Paulo, que dentro desse projeto, especificamente sobre as cadeirinhas, de maneira nenhuma o governo está tirando o uso das cadeirinhas ou dizendo que o uso não é importante. Simplesmente ele está retirando a questão da multa, não é? Não é nem facultando, Paulo. Por que não é facultando? Porque, na verdade, a perda de pontos continua. O que o governo está tirando é a multa. Ou seja, os pais, não é? Ou esse motorista será advertido. Há uma coisa interessante, Hugo, sobre a cadeira, né? Se um pai ou se o condutor de qualquer veículo particular estiver com uma criança, aí ele é abordado pela polícia e aí ele tem o seu carro apreendido, ok? Aí aquele pai desce com o seu filho porque ele cometeu essa infração, aí ele para um táxi, não é? Quando ele para o táxi, ele entra com o seu filho no táxi, não tem cadeirinha e não tem infração, o taxista. Ou seja, quando anda com o pai, com a mãe, não é? É obrigatório. Tem que ter a cadeirinha. Agora, quando anda no táxi, não é obrigado, porque não houve regulamentação para o táxi, por exemplo. Deputado Hugo, é claro que há dificuldades como essas apontadas aí, as sutilezas, digamos assim, dentro do tema. Mas, no geral, eu acho que a questão da cadeirinha está mais ou menos já. No geral, as demais modificações propostas lhe agradam? Deixa eu dizer uma coisa. Primeiro, que a questão da cadeirinha são estudos científicos e, obviamente, né, deixa eu até me permitir aqui me cumprimentar também o meu querido colega Otônio, quem tem também muito apreço. Acabei entrando aqui direto na nossa conversa e não cumprimentei. Você me perdoe.
Mas deixa eu dizer, isso é um estudo científico, né? Não é uma coisa assim, um achismo, né? E a cadeira tem, infelizmente, né? Porque uma proteção para a criança, ela tem gradações para 0 a 2 anos, de 2 anos a 4 anos, porque a criança também tem tamanhos, né? Ela vai crescendo, então a cadeira também tem mudando, tem até um tipo de uma almofada também que até com uns 10 anos é necessário usar para que o cinto de segurança não enfoque a criança. Tudo tem uma lógica, né? Eu concordo com o Tony que o presidente não tirou, não proibiu e nem tirou a exigência da cadeirinha. Ele tirou, foi a autuação, quer dizer, o valor da multa. Pronto, ok, isso é significativo. Agora, vamos saber o que isso vai significar no dia a dia, na própria fiscalização. Eu acho que a advertência já é um ponto, a retirada de ponto também é um indicativo. Ou seja, não podemos fazer um cavalo de batalha em cima de uma perspectiva. Agora, está aqui na Câmara, vamos fazer o debate. De repente, o ajuste pode ser um outro ajuste que não prejudique tanto. Agora, eu tenho preocupação, por exemplo, com relação à retirada dos exames toxicológicos. Porque, aliás, não retirou só o exame toxicológico, retirou os exames toxicológicos para esse motorista categoria C, D e E e retirou também a obrigatoriedade de se fazer os exames nas clínicas especificadas, aquelas clínicas credenciadas. Sim, abriu para o contexto geral. Perfeito, eu conheço há muitos anos a Abramet, Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, que tem a qualificação, que dá a certificação para esses médicos direcionados. Bom, mas isso é uma reserva de mercado. Eu só acho o seguinte, nós temos que ter estudos para poder fundamentar isso. Fundamentos, quer dizer, a justificativa para a retirada. Qual foi a justificativa para a entrada do exame toxicológico? Eu, inicialmente, em 2013, eu fui oposição a isso, achava que isso não teria efeitos práticos, ou seja, a existência dele, a aplicação dele passou a demonstrar o que é a sua eficiência. Ora, se você vai simplesmente retirar, você tem que ter uma justificativa, não pode ser só o preço. Porque o preço, aliás, eu fico com a frase da deputada Cristiane Ared, que falou na tribuna recentemente sobre a frase, eu não sei o preço da cadeirinha, mas eu sei o preço de um caixão. Isso é muito emblemático. Bom, porque isso é perigoso. Então, são certos temas, eu quero ressaltar aqui, que não é a ser contra por ser contra, é apenas posicionamentos que são importantes. A gente ainda vai ouvir no próximo bloco o deputado Antônio sobre essa questão dos exames toxicológicos. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos debatendo a proposta do governo de modificações nas regras do trânsito com os deputados Antônio de Paula, do PSC, e Hugo Leal, do PSD, os dois do Rio de Janeiro. Voltamos já. Nós retornamos com o Câmara Debates, que hoje recebe os deputados Antônio de Paula, do PSC, e Hugo Leal, do PSD, ambos do Rio de Janeiro. Eles estão debatendo as propostas de mudança no Código Nacional de Trânsito, trazidas ao Congresso pelo presidente Jair Bolsonaro. Ficamos devendo uma palavra ao deputado Antônio a respeito dos exames toxicológicos, cujo fim é proposto pelo projeto. É claro que quando se fala no fim desse tipo de exame, não é? Em primeiro lugar, qualquer um de nós temos a tendência de sermos contrários, né? Até porque ninguém quer motorista andando pelas nossas cidades, pelas nossas estradas, não é? Com esta dependência química. Agora, algumas perguntas, Paulo e Hugo, eu faço. Primeiro, quais são os fundamentos científicos da eficácia dessa medida, certo? Outra questão é quais são os países que a gente chama de países sérios, né, que adotaram medidas semelhantes a esta que a gente tomou aqui no Brasil. Outra coisa, desde o início desses exames, está comprovado de que são liberados 98% desses motoristas e apenas 2% são pegos. E é simples, porque eles podem burlar, não é? Basta você ficar 3 meses nesta abstinência, fez o exame, logo após, se você for realmente um viciado, você
É mais ou menos como o voltará camarada. a usar. É mais ou menos como o camarada que obedece ali o limite de velocidade até o pardal. Daí dentro do pardal mete o pé no acelerador Eu acho e o vai seguinte, embora. olha, eu acho que essa medida, ela se torna ineficaz. Ela se tornaria eficaz se ela fosse feita com uma lei seca, certo? No dia a dia do motorista, tá certo? Eu não sei se existem bafômetros, não é? Específicos para esse fim. Agora, um outro ponto. Para outras drogas. É Outras preciso drogas. considerar que o álcool é uma droga. É uma droga legal, mas é Isso, droga. Isso. É droga. Então, um outro ponto também que eu acho desse exame, ele acaba sendo discriminatório, certo? Por que o motorista profissional? Será que se parte do pressuposto de que o motorista profissional faria o uso de entorpecentes e nós, os motoristas comuns, né? Nós estaríamos isento disso mas aí também? entram os famosos rebites, que muita gente considera um tipo de droga também, pela alta excitação que provoca. E que muito motorista de carteira B também faz uso também nessas estradas. Deputado Hugo. Bom, deixa eu dizer aqui. Primeiro é o seguinte, ao ser introduzido, houve uma discussão bastante profunda. E assim, deixa eu dar o exemplo da lei seca. Quando a lei seca foi discutida aqui em 2007 ou 2008, né, que foi o prazo eu fui o relator da medida provisória, a gente estendeu para a questão da alcoolemia zero, havia também poucos países no mundo que adotavam a questão da alcoolemia zero. Então, trazer uma alegação, o deputado Pompeu de Matos propôs uma gradação. Uma gradação botou quase 1,2. Uma gradação, não vem na discussão. Mas o exame toxicológico, eu, em princípio, fui até contra, depois eu fui vendo cientificamente o que ele tem trazido de comprovação. Sim. E o que acontece? Hoje, em termos de número, nós temos hoje 25% das pessoas que são categoria C, D e E que abrem mão de fazer, de voltar, de estabelecer aquela categoria C, D ou E, porque não querem fazer o exame toxicológico. Por quê? Porque exatamente são pessoas usuários. Vamos lá. Segundo, é óbvio que se a pessoa ficar 90 dias sem fazer uso de substância psicoativa, ele não é viciado. É nítido que não é viciado, porque o viciado parte do princípio que ele usa continuamente. E o senhor sabe muito bem o que é um usuário de droga. O usuário de droga não é excepcional, fica 90 dias... Não, ele é compulsivo. Então, isso é difícil. Se ele ficar 90 dias, ele praticamente estará liberado. Torço para que isso aconteça sempre. Agora, é só para lembrar, a comprovação científica desse exame, ele não é inovador aqui no Brasil. Ele já é feito por todas as categorias policiais. Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal... Todas as polícias já fazem esse exame toxicológico e larga janela porque dá o espectro de 90 dias. E, obviamente, o exame toxicológico de larga janela ele é complementar, ou vice-versa, ao exame de abordagem, que nós fazemos com etilômetro, que já é um aparelho regulamentado, mas hoje no mundo ainda não tem um aparelho, nós estamos em vários experimentos, um aparelho que faz o drogômetro, chama de drogômetro, okay, que ele faz através da saliva. Existe sim aparelhos que estão para ser homologados aqui, inclusive no Departamento Nacional de Trânsito. Porque até tem muita gente que diz assim, mas o bafômetro é só para álcool. Então, quem fumou maconha? Quem cheirou cocaína? Essa é uma outra lógica. Essa é uma outra lógica. Só que a abordagem, vamos supor, nós estamos falando vou botar um número aqui, 100 motoristas. Na abordagem, você vai pegar 5, 6 motoristas. No exame toxicológico, você vai pegar os 100. Eu queria, essa é uma lógica de escala. E aí, nesse caso, você pega o viciado. Né? Eu queria só sair um pouco desse tema. Claro que a gente ficaria discutindo cada item desse aqui durante o programa inteiro. Para poder a gente tratar dos demais. E olha que tem muitas outras coisas que eu não coloquei aqui, mas eu queria voltar, por exemplo, aqui. Essa questão do aumento do prazo de validade da carteira, deputado Otônio, o senhor acha que se justifica? Eu acho que hoje de 5 para 10 anos. Hoje o que o presidente está propondo, e eu acho que essa é a intenção do governo, é desburocratizar Nisso o senhor a máquina.
Deixa eu até ajudar o Otônio aqui. Não, isso é, por favor. Na lógica é essa. Faz sentido. A lógica é, isso mesmo. uma lógica. O nosso telespectador vai entender, quem passou já dos 40 anos, que eu, por exemplo, quando tirei minha habilitação em 1981, a minha habilitação valia até os 40 anos. Isso. Lembra disso? Nosso telespectador deve lembrar. A habilitação tinha validade até os 40 anos. Essa restrição foi depois? Não. Durava mais tempo? A carteira de habilitação não durava. sabia. Eu tirei a minha habilitação em 1981. Ele é novo demais, É o novo. Paulo. E quando eu retirei, eu só fui fazer o exame Lá quando eu fiz 40 anos. Completou 40 Quando anos. completei 40 anos. Então, não tem nenhuma inovação, nesse absurdo. ponto, os dois agora, concordam. agora, veja, os 5 faz para 10 sentido. anos, eu só quero o seguinte, cientificamente, o que estará estabelecido. Então, eu fiz com 18 anos, e só a próxima eu falei com 28. De 28 eu falei com 38, de 38 para 48, até chegar aos 65, que diminui de 5 para 10 anos. Hoje, 65 são 3 anos. Então, a pessoa tem acima de 65 anos, ele tem que fazer 65, depois 68, exatamente porque a acuidade visual, E eu acho que aí é que está, mecanismos. Hugo, a grande discussão começa nessa idade. Não, tudo bem. Não é? Então, esse aspecto é um aspecto interessante. Por isso que quando você faz o motorista, que é a habilitação, a categoria B, que é o geral, que é a maior parte das pessoas, esse aí pode fazer um sistema de regulação, um sistema de acompanhamento através da própria fiscalização. Então, eu não vejo, assim, as pessoas assustadas, eu não vejo com grande problema estender de 5 para 10 anos. Desde que você estabeleça também um princípio de fiscalização mais efetivo. Não é por acaso que nós aprovamos aqui, o ano passado, nessa casa, o PENATRANS, Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Foi um projeto até do deputado Beto Albuquerque, do deputado Folleto, foi aprovado, foi transformado em lei e esse projeto estabelece para cada estado, município e a União metas de redução de acidentes. Como Deputado, eles vão reduzir? Aí vai depender da... Eu queria ouvir o deputado Otônio, agora aproveitando, já que ambos concordam, né, nesse ponto, então podemos avançar. A duplicação de 20... Diga. Desculpa. Eu só acho que na idade, a partir dos 65 anos, não é? Nós vamos ter que, obviamente, a casa analisar se existe alguma comprovação científica, médica, não é? De que há uma necessidade de se manter o prazo de 3 em 3 anos ou não. Bom, aí aí já é uma outra discussão. Será feita na comissão. Isso aí. Nós vamos avançar aqui para a gente aproveitar bem o tempo. Ainda estamos devendo aqui alguns pontos. A duplicação de 20 para 40 pontos para suspender a carteira do motorista. O senhor concorda? Eu acho que nós aqui concordamos, porque o Hugo até alega algo, e ele tem muito mais experiência, não é? Porque, sobretudo no caso dos caminhoneiros, eu tenho a impressão que aí a coisa casos dos caminhoneiros presidiu um departamento de trânsito claro, enorme no Rio de Janeiro, né? Não é assim de que foi ali o Detran, e que não dá conta, né, Hugo? No caso, eu digo o seguinte, no caso dos motoristas categoria C, D e E, que aqueles que trabalham no dia, na permanência, é difícil, porque eu posso usar o carro excepcionalmente, o carro está no meu nome, às vezes meu filho pode usar, e a pontuação vai alcançar 20 pontos. Pode chegar a 20, pode chegar a 30, não acho que isso seja o mais importante. O importante é que os sistemas dos Detrans estejam eficazes. Essa é a questão. E para a questão da categoria dos motoristas C, D e E, isso é fato, isso aí já tinha que estar valendo há muito mais tempo. Nós aqui já discutimos e acabamos não fazendo. Eu acho que a questão dos 40 pontos para essa categoria, aqueles que são, né? Que a gente chama assim, aqueles que usam da habilitação para a questão profissional, né? Exerce atividade remunerada. A carteira está escrita lá. Quando exerce atividade remunerada, com a habilitação, o tratamento tem que ser diferente. Sim. Deputado Otônio, esse item aqui do uso do capacete sem viseira, da punição ao motociclista, só para a gente encerrar, a gente já está indo para o finalzinho. O senhor concorda? Eu não sou motociclista, mas eu fico imaginando comigo o que é eu pilotar uma moto a 100 km por hora, 80 km por hora, sem um óculos ou sem uma viseira. Eu, pelo menos, eu vou lacrimejar o tempo todo e isso vai atrapalhar aqui a minha visão. Bem, eu sou um leigo no assunto porque eu não piloto moto, mas eu acho perigoso. Eu sou motociclista.
Óbvio, você pode pilotar sem capacete, quantos pilotam sem capacete, dependendo da velocidade. Mas é óbvio, não só o vento, mas todo resíduo, mosquito, tudo que possa acontecer. Isso, e outra coisa, isso é extremamente grave, que às vezes a pessoa pode estar sem capacete e com óculos. Eu até discuto a questão do capacete, que nos Estados Unidos, por exemplo, não é nem obrigado, que eu acho um absurdo, mas aqui nós já temos essa regulamentação. Agora, colocar o capacete e deixar a viseira aberta, se entrar qualquer objeto, não, é acidente na certa. Mas nós vamos ter um momento de discutir essa matéria. Bom, a gente chegou ao final, nosso tempo está no finzinho, daí ia falar sobre a indústria das multas. Só numa palavra, o senhor acha que existe? Se existe multa, é porque existe infrator. Vamos consultar, vamos saber onde estão os infratores para tirar a indústria da multa. Precisamos começar urgentemente campanhas educativas. Nós precisamos parar com a ideia da punição e começarmos com a ideia da educação. Obrigado aos deputados pela participação aqui com a gente. Nós estamos encerrando esta edição do Câmara Debate. Se quiser rever este ou qualquer outro programa aqui da TV Câmara, entre no site da Câmara dos Deputados ou acesse o YouTube. Um grande abraço, obrigado pela audiência e até a próxima.